Vocês viram que declaração de amor essa última música que eu coloquei? Né? A pessoa fala assim, gente, isso não é medo de te perder, é pavor. E por pavor de perder a pessoa, o que acontece? Fala dessa pessoa para outras pessoas como se fosse uma pessoa ruim, com características ruins, né? Então a gente já tem um primeiro movimento a ser problematizado. O primeiro movimento a ser problematizado é quando eu gosto de alguém, o pavor de perder é tanto que eu vou falar mal da pessoa, né? Tem até essa frase, eu falo isso para malandro não querer crescer o olho. Então, assim, né, a minha forma de amar é que as outras pessoas pensem mal de quem eu amo, que é para que ninguém se interesse, para que ninguém chegue perto. Aí eu volto na pergunta do vídeo anterior, né? O que foi que a gente aprendeu a chamar de amor? Não é? E aí, tá. Ele vai falar de características negativas dessa namorada, dessa esposa, para que ninguém queira nem chegar perto dela. E que características negativas são essas? Queima o arroz, quebra copo, né? Ou seja, a gente volta mais um segundo movimento a ser problematizado, né? Como a valorização ou a depreciação, se eu quero falar mal de uma mulher, eu vou falar como ela cozinha mal, como ela lava louça mal, né? E aí por diante, né? Então, eu quis escolher essa música chamada Propaganda, né, para a gente pensar também como tudo é aprendizado, né? E o quanto a gente realmente aprendeu, e essa música mostra, foi muito propagado para nós que o amor seja visto como uma competição, né? Uma das dúvidas que vocês colocaram no exercício é assim, como que o cuidado com o corpo, com a saúde, com a beleza tem a ver com a sexualidade, com se sentir desejável, se sentir atraente, desejar, ter atração, né? E a gente percebe como muito do que a gente aprende sobre o amor é no tom da ameaça, né? É um tom assim, nossa, mas se eu fizer isso, quem é que vai olhar para mim? Quem é que vai gostar de mim? Né? Desde a infância, né? Vamos imaginar que uma criança tá lá, uma menina, ela tá com a sandalinha, o penteadinho, o vestidinho, aí começa a correr no parquinho. Corre no parquinho, amassa, descabela, suja, né? Aí alguém fala assim, gente, mas que roupa amassada é essa, toda descabelada, cheia de areia? Ai, assim você não vai arrumar namoradinho, assim ninguém vai gostar de você, né? Ou então várias outras ideias assim, né? Ah, não acredito que você fez isso. Assim ninguém vai gostar de você. A gente coloca que gostarem da gente vem nessa lógica da ameaça, vem dessa lógica da uma perseguição, né? Assim, tipo, nossa, se eu tenho esse defeito, se eu quebro o copo na Bia, né? Se eu antes de menstruar, se eu antes de ficar naqueles dias, né, eu fico mal-humorada, nossa, quem é que vai gostar de mim? Aí a gente volta naquela lógica, né, principalmente em relação à feminilidade, de que amar é você se apagar o máximo que você puder em nome da outra pessoa, é você se anular, porque o sinônimo de amar enquanto mulher, amar é agradar, né? E os homens, nossa, se ela não te agrada, se ela não abre mão das coisas por você, ainda existe essa ideia, né, gente, em 2020, se ela não deixa de trabalhar por você, ou toda a questão de ela ganha mais que você, né? Uma ideia de quanto, gente, num relacionamento pode acontecer, né? Um relacionamento entre um homem e uma mulher, do homem ganha mais, da mulher ganha mais, né? Os dois, vamos imaginar que os dois estejam em empregos que eles gostam, os dois estejam em empregos que eles buscaram, a remuneração é diferente e as pessoas veem isso como um problema, né? Ou então, se a mulher está trabalhando e o homem está desempregado, como é uma questão identitária, né? Você, é claro, ficar sem trabalho é ruim e é difícil para homens e para mulheres.
Mas existe uma pressão muito grande para que mulheres estejam em um relacionamento e homens estejam trabalhando, né? Então, as perguntas vão ser assim, imaginando um casal que é homem e mulher. Natal, na casa da família. Vão falar para pessoa que é mulher, vamos imaginar Maria e o João. Vão falar para Maria, Maria, tá namorando? Ah, tá namorando. Ah, e o que ele faz? Né? Então, uma ideia assim, tipo, a mulher vai ser valorizada pelo status de relacionamento e um homem pela profissão. Sendo que, gente, são coisas importantes para as duas pessoas, para os homens e para as mulheres. Né? Estar num relacionamento que nos faça bem, estar num trabalho que nos faça bem, estar trabalhando, né? Isso é necessário, né? E não, as cobranças elas são muito diferentes, né? Então, da mesma forma que o desemprego, né, é algo que faz as pessoas sofrerem, o desemprego também não é algo que define o homem como incapaz, como menos homem, né? É fruto de uma sociedade desigual em que há pessoas em diferentes momentos que não têm acesso a um trabalho, a uma remuneração justa, a condições de igualdade para trabalhar. E isso é colocado como se fosse uma questão de masculinidade, enquanto casamento, não estar casada, seria uma falha, né? Poxa, tadinha. Poxa, nossa, deve estar sofrendo, né? Tá sozinha. E eu acabei divagando um pouco, mas a ideia é isso, né? O que a gente aprende a valorizar nas pessoas e o que a gente aprende a dizer que é desejável tem muito a ver com os padrões de feminilidade e de masculinidade, né? E olhar para esses padrões é também olhar quantas pessoas, ao não corresponder, né? Se eu imagino que eu estou tendo dificuldade em corresponder a um padrão de feminilidade, se um homem imagina que está tendo dificuldade em corresponder a um padrão de masculinidade, o amor vem junto. No sentido, nossa, será que alguém vai gostar de mim se eu não sou? Tananã. Nossa, como é que alguém vai olhar para mim e se interessar se eu não? Tananã. Então, os padrões de masculinidade e feminilidade, ele vem atravessando uma insegurança da pessoa, um medo da rejeição. E a gente acaba equivalendo o amor ao mercado, como se fosse uma competição, como se eu tivesse que ser mais mulher que as outras mulheres, o homem tivesse que ser mais homem que os outros homens. Como se nesse campo de relacionamento a gente tivesse o tempo inteiro em disputa. Nossa, se eu não for assim, ele vai olhar para uma mulher que é... Ah, e voltando, eu não tinha falado sobre isso, estava falando sobre as diferentes remunerações. Se eu sou uma mulher e me relaciono com uma mulher, se eu sou um homem e me relaciono com um homem, também vão ter diferenças, né? Do trabalho, da remuneração. Por que que isso pesa tanto quando é numa relação entre um homem e uma mulher? Né? Por que que isso mexe? E aí a gente percebe que não tem como falar de amor hoje sem falar do regime de produção que a gente vive. Sem falar dessa questão da competição, da busca pelo lucro, de que as pessoas estão em disputa e de que para a gente ser amada é como se a gente tivesse que se vender como um produto, tivesse que se oferecer como se fosse uma prateleira, né? Quando a gente vai criar um perfil, um aplicativo, por exemplo, quem que nunca teve essa sensação de, nossa, eu preciso, né, construir aquela imagem para que as pessoas queiram esse produto. E por isso que eu escolhi para falar sobre isso uma música chamada Propaganda, né? E a próxima música que eu vou discutir foi uma de vocês que enviou, né? Porque a ideia é essa, que vocês enviem música pra gente falar. E aí eu vou falar um pouquinho bem do amor, né? Depois, vou fazer agora uma propaganda, mas no bom sentido.